Este é um famoso campo de batalha. E estes são os guerreiros que lutam aqui. Eles fazem isso há séculos. Porque há mais presas aqui do que em qualquer outro lugar na Terra. Porém, pegá-las é uma outra história. Cada área deste terreno vem com seus próprios desafios. Trincheiras profundas, muita lama e total falta de vegetação para proteção. Como esses caçadores conquistam o território? Aqui, apenas assassinos criativos sobrevivem. Assassinos da África. Campo de batalha. As savanas abertas se espalham pela curvatura da Terra. Trilhas antigas cortam sua superfície como artérias, liderando as maiores manadas do planeta ao extremo sudeste do Serengeti, até um lugar extraordinário chamado Ndutu. Aqui o pasto é mais fértil que em qualquer outro lugar da Terra. Esta terra de 250 quilômetros quadrados abriga essa famosa migração. Aqui também é o local do nascimento ancestral de inúmeros gnus. Para eles, Ndutu é a Meca, com a abundância de um reino opulento. Mas tamanha riqueza tem seu preço. Este é o lar de predadores mortais. Cada um deles tem suas habilidades especiais. Os guepardos são os mamíferos mais rápidos do planeta, chegando a alcançar 100 km por hora. Este espaço aberto é perfeito para eles. Os adversários deles, os leões, precisam se abrigar para caçar. Ndutu serve aos dois. Aqui, há diversificação não só em animais, mas no terreno. Os leões têm sucesso em áreas que lhes fornecem esconderijos. Os guepardos contam com pura velocidade. Eles vicejam em campos abertos. Às vezes, os territórios desses felinos se sobrepõem, e isso intensifica a competição. Principalmente nesta época do ano, quando a migração segue para as áreas desses dois felinos. Os felinos têm estado com fome há muito tempo. E com a formação de nuvens de chuva, eles se preparam para seu banquete anual. 2 milhões de presas seguem na direção deles. Esses gnus e zebras caminharam por mais de 1000 quilômetros. E não vão parar até que a chuva comece. Ndutu é sua única parada na longa jornada que dura o ano inteiro. Eles seguem o som de trovões até a 50 quilômetros de distância. Por fim, as nuvens se rendem. E a água revigorante molha a terra. Os felinos podem detestar água, mas vão suportá-la se ela trouxer as presas mais para perto. Cada um deles espera em seu próprio território e cada um tem a sua própria estratégia. O tempo vai dizer quão eficazes elas são. A chuva transforma o solo seco em um paraíso verde. Agora, as mães começam a dar à luz. Nas próximas semanas, 500 mil de bezerros vão nascer aqui. Os felinos sabem disso.
Uma alcateia residente de leões e 2 famílias de guepardos aguardam as manadas com avidez. Seus instintos de caçadores estão em sintonia com a chegada de vidas novas. Este bezerro tem minutos para andar. A mãe dele conhece os perigos que espreitam nas sombras. Os filhotes são levados para campo aberto, onde suas mães podem ver o perigo se aproximar. A chegada de predadores pode ser avistada a quilômetros de distância. Uma mãe guepardo e seu filhote adolescente se aproximam das manadas. Este é o território deles, a savana aberta. Com boa visão à distância, eles enxergam até 3 quilômetros adiante. Mas com a neblina, não é fácil escolher um alvo. Então, eles encontram uma criativa solução de vigilância: a torre de vigia. Aqui, em Duto, eles usam um raro ponto de elevação para avistar filhotes vulneráveis. Agora, ela visualizou o alvo. Mas ainda precisa se aproximar. Mesmo a velocidade do guepardo tem um limite. Neste terreno aberto, os guiruns podem alcançar 80 km por hora e conseguem manter a velocidade por quilômetros. O guepardo pode chegar a 100 km por hora. Porém, há um problema. Eles não possuem resistência e após 300 metros, eles ficam sem energia. Por isso, ela precisa se esgueirar até ficar a 300 metros da presa. Na teoria, isso parece simples. Mas a realidade é infinitamente mais difícil. Os gnus são extremamente perigosos. Eles podem pesar até 4 vezes mais que os guepardos e podem pisoteá-los em segundos. Esta fêmea e seu filhote ficaram juntos como uma equipe. Caçar presas grandes e perigosas sozinho é quase impossível. Ela é uma caçadora extraordinária. Ele precisa imitar os movimentos dela com cuidado. Da próxima vez, vai ser a vez dele. Os filhotes ficam perto da mãe dos 2 lados da batalha. Mas, às vezes, os bezerros são deixados para trás. Para a sorte do felino, ela só precisa chegar ao limite crítico de 300 metros. Uma busca rápida por adultos protetores. Se aproximar mais, vai deixar a caçada a favor dela. Na marca de 200 metros, ela se lança em perseguição. Os dedos planos e garras não retráteis lhe dão tração enquanto ela acelera até a velocidade máxima. Sua coluna vertebral flexível lhe permite girar e virar enquanto seus dentes perfuram a traqueia do bezerro. Parece uma caça fácil, porém foi de forma planejada. Ela é uma caçadora experiente e aprendeu com sua mãe. Agora, ela está passando os segredos para seu jovem filho. É hora da experiência no mundo real. Ele nunca viu tantas recompensas num só lugar.
ele precisa alcançar a distância de 300 metros antes de começar a correr. Ele não conseguiu se aproximar o bastante e o alvo se afastou correndo. Agora, ele enfrenta uma manada fugindo em pânico. Contudo, ele se recupera do erro e se aproxima de um bezerro. Mas existe outro problema. Uma mãe furiosa de 200 quilos. Ela pode atingi-lo com chifres curvos e feri-lo seriamente, ou até mesmo matá-lo. Parecia mais fácil quando era a mãe dele. Com 1 ano de idade, ele tem a velocidade, mas não a técnica para o desafio em campo aberto. É melhor aprender logo. Após esta estação, ele vai estar por conta própria. Três quilômetros a leste, a savana de Induto abre caminho para pântanos e florestas. Aqui, outra mãe solitária está criando os filhotes. Ela faz parte de uma grande alcateia, mas precisa manter os filhotes afastados para a segurança deles. Os machos matam os filhotes que não são deles para garantir que seus genes, e não os de outro, sejam passados adiante. O infanticídio é a causa de quase 1/3 das mortes de filhotes. Ela é a única caçadora para alimentar 2 filhotes famintos, e isso exige uma estratégia especial. As manadas consomem 7.000 toneladas de pasto por dia e se movem constantemente como um enorme cortador de grama. Quando deixam o campo aberto, eles penetram no centro do território dos leões. Ela tem o dobro do peso do guepardo. Então precisa ter onde se esconder para atacar. Por isso, ela busca presas aqui, na fronteira. Uma mistura de terreno aberto e árvores. Ela não tem a ajuda dos membros de sua alcateia. A única forma de caçar sozinha com sucesso é se ela o surpreender. Se movendo contra o vento, ela espreita com passos silenciosos, movendo-se devagar na direção das presas. Se conseguir se aproximar o bastante sem ser detectada, ela vai conseguir alimentar os filhotes. O plano dá errado. Sem a ajuda da alcateia, ela não pode se arriscar a se ferir. Desta vez, ela se afasta com fome. Para sua estratégia funcionar, ela precisa de um local de emboscada melhor. E ela sabe onde encontrá-lo. Ela segue para a ravina de Induto. Durante a estação das chuvas, o terreno aberto fica encharcado e as águas que escorrem formam canais ao seguirem em direção ao pântano.
Em sua busca por pastos verdes, os gnus seguem a rota mais direta. Centenas de gnus cruzam a ravina. Ela está esperando do outro lado, pronta para interceptá-los. As presas se afunilam na direção dela, seguindo colina acima. A inclinação desacelera a manada. Eles estão passando bem ao lado dela. Os leões só conseguem correr a toda velocidade por 45 metros. Ela está dentro desse limite. A estratégia dela é ficar totalmente parada. Mas as moscas a deixam incomodada. Uma verdadeira prova de determinação. O plano está funcionando. Ela só tem que escolher o alvo certo. É uma caçada perfeita. A família de leões, por fim, faz uma refeição substanciosa. Porém, o cheiro da carne fresca alcança a alcateia. Isso pode significar problemas para os filhotes dela. A irmã dela é a primeira a aparecer. Ela é uma amiga. A leoa apresenta os filhotes e fica feliz em dividir. O próximo a chegar é um macho quase adulto. E ele não é confiável. Machos adolescentes matam filhotes com facilidade. A mãe então mostra quem manda. Os filhotes são pequenos demais para se juntar à alcateia. Ela deve escondê-los e continuar caçando sozinha. A irmã dela e o jovem macho voltam para o bando. 3 leoas estão com 5 filhotes ao todo. Então, há uma enorme pressão para fornecerem alimento, e elas não caçaram nos últimos 3 dias. Elas se deslocam para a área que conhecem bem. A floresta. As árvores são fonte de alimento e abrigo para alguns. Para os gnus, a floresta é um obstáculo para os pastos verdes. Para os leões, é uma grande oportunidade. Os leões têm um plano. Eles vão atacar em um local já testado e aprovado. 2 leoas e os filhotes vão criar uma parede. Uma outra vai levar os gnus na direção da leoa líder. Em qualquer direção que os gnus sigam, haverá um leão faminto ou um emaranhado de árvores. A principal caçadora vai se esgueirar até mais perto. Ela só tem 2 metros para trabalhar. Se ela não conseguir, não terá espaço para escapar de milhares de cascos em disparada. Eles já fizeram isso antes, mas tem que ser perfeito.
Os gnus farejam os leões e seguem mais para a floresta. Não há espaço para se mover. Eles estão indo direto para a emboscada. A alcateia está em posição. Um caçador assusta a manada. E os gnus disparam, exatamente como os leões planejaram. Agora é com a principal caçadora. Ela rasteja para mais perto do gargalo, com uma cadeia de gnus se movendo entre ela de um lado e a mata fechada do outro. Os gnus chegam a alcançar 80 km por hora. Se escolher a presa errada, na hora errada, pode ser pisoteada até a morte. Ela só precisa escolher o momento perfeito. Um ataque determinado e uma mordida forte eram tudo de que ela precisava para poder derrubar um animal. Mas ela não teria conseguido isso sem a ajuda da alcateia. Cada adulto precisa de 5 quilos de carne por dia para manter as forças para caçar. Eles só vão partilhar com os filhotes se houver o bastante para todos. Todo mundo recebe um pouco. Logo, a alcateia vai precisar caçar de novo. Logo além da floresta, uma jovem mãe trabalha muito por seus filhotes. É um local estranho para um guepardo. O charco é território dos leões. Os guepardos são bem-sucedidos em campo aberto. Mas lá não há proteção suficiente para esconder os novos filhotes. O mato alto do charco é perfeito, mesmo que fique no território dos leões. Filhotes de guepardo bebem leite nas primeiras 6 semanas e ela precisa caçar para produzir o suficiente. Ela é uma mãe solteira, sem nenhuma creche. Com leões por perto, é muito perigoso que eles fiquem em campo aberto. A única opção dela é escondê-los. É no pântano de Induto que os territórios dos guepardos e dos leões se sobrepõem. Aqui, quase 60% dos filhotes de guepardo morrem pela mordida de um leão. Os predadores detestam competição. A guepardo acomoda os 3 filhotes e segue para o campo aberto. Ela chega na savana, onde as gazelas de Thomson estão pastando. Essas mães também escondem os seus filhotes, enquanto elas trabalham. A caçadora gostaria de visar a mãe para ter uma refeição maior, mas o filhote dela é a opção mais rápida. Ela só tem que encontrá-lo. A mãe, gazela, sabe que não pode fazer nada. Isso pode parecer cruel, mas esta mãe guepardo está sendo inteligente. Ela não está desperdiçando energia e vai regurgitar essa carne para seus filhotes. Ela precisa comer depressa para voltar para eles.
Quanto mais tempo eles ficam sozinhos, maior é a chance de serem descobertos. Ela ficou longe deles por 4 horas e precisa voltar antes que anoiteça. Porém, já pode ser tarde demais. Três leoas ficam entre ela e os filhotes. As leoas podem farejar filhotes estranhos. A mãe guepardo vai fazer quase tudo para protegê-los, mas ela não pode enfrentar 3 leões. Ela só pode torcer para que seus filhotes tenham se escondido bem. Mas o maior receio dela se realizou. As leoas mataram um dos filhotes. Mas ainda há esperança para os outros 2. A ação dos gnus de induto é determinada pela paisagem. E a paisagem é formada pela água. Esta é a época das chuvas, e a água da superfície flui para leves depressões, e de lá para o pântano. Manadas sedentas chegam dos campos abertos. Cada gnu e zebra precisa de 5 litros por dia. É no pântano que conseguem isso. Todos têm a mesma ideia. Por isso, é um ótimo lugar para uma emboscada, principalmente se você não é o mais rápido corredor do mundo. O pântano oferece ótima proteção para os leões. As manadas bebem no ponto mais baixo, e qualquer fuga será colina acima, outro ponto de emboscada natural. Diferente da floresta, o pântano apresenta várias rotas de fuga. Os leões precisam emboscá-los por todos os lados. Em condições ideais, os filhotes formarão uma rede de um lado, enquanto a leoa líder se posiciona do lado oposto a eles. As outras 2 leoas bloqueiam as brechas. Após todos estarem posicionados, cabe aos filhotes espantar a manada e então à líder matar um animal. Ela deve escolher o momento, esperando até que o gnu esteja dentro dos 45 metros de alcance de seu ataque. Os filhotes de leão agem. Isso dispara uma reação em cadeia. A manada entra em pânico e foge. A leoa avista o alvo e começa a perseguição.
O plano inteligente e o trabalho em equipe triunfam. Um gnu adulto vai durar um dia ou dois para eles. Entretanto, oportunidades como essa vão se tornar menos frequentes com a aproximação da estação das secas. A mãe guepardo continua procurando pelos filhotes em induto. Já se passaram 24 horas e ainda nada. Ela capta um odor, seguindo para longe de onde ela os viu pela última vez. Então, ela os escuta. Esses dois tiveram mais sorte do que seu irmãozinho. Eles tiveram o primeiro encontro sério com o perigo e sobreviveram. A mãe precisa continuar a caçar, mas dessa vez ela não vai deixar os filhotes fora de sua vista. Então, resolve levá-los para o trabalho. Todos precisam comer. Desta vez, ela vai atrás de uma presa maior. Uma mãe gazela. Ela está para executar um plano excepcional. Só uma mãe sabe como outra mãe pode ser protetora. Ela planeja usar o gamo como isca, dando à mãe uma chance de salvar o seu filhote. O gamo tenta correr, mas suas pernas ainda são fracas. A mãe guepardo precisa se conter e planejar para simplesmente não devorar o filhote. Agora é o teste. A mãe vai fugir ou tentar salvar o filhote. Ela não quer deixá-lo. O plano do guepardo está funcionando. A cada segundo, ela está reunindo forças para mais um ataque. É um plano engenhoso, que supera o desafio do espaço aberto. E ela consegue uma presa maior para toda a família. Ela esconde a carcaça e seus filhotes dos leões. Ela sofreu uma perda terrível. Mas hoje, arquitetou um triunfo incrível, garantindo a sobrevivência dos outros. Ao menos, por mais um dia. É maio.
e a savana exuberante de Induto está exaurida pela pastagem constante. Bezerros que sobreviveram aos seus primeiros meses agora enfrentam seu maior desafio: a jornada de 130 quilômetros através da planície aberta em direção ao noroeste. Os predadores se preparam para épocas difíceis. O que resta precisa dar para muitas bocas. Os caçadores têm menos esconderijos quando a vegetação começa a minguar. Alguns predadores caçam à noite. O terreno aberto é território dos guepardos durante o dia. Mas à noite ele é dominado pelos leões. Quando escurece, os gnus param sua marcha para o norte. A caçada noturna é totalmente diferente. A visão dos leões é excelente no escuro, principalmente com uma lua brilhante. Os gnus não enxergam bem à noite, mas como têm uma audição excepcional, ficam parados, escutando. Do ponto de vista de um leão, um alvo que não se move é mais fácil de dominar. Mas ela terá que ser silenciosa. A leoa líder faz a tentativa sozinha. Uma leoa é mais silenciosa que uma alcateia. Ela precisa chegar a 4 metros onde ficará esperando. E com sorte, eles vão se mover na direção dela. Ela leva mais tempo para se posicionar, porque precisa andar com cuidado. Mesmo assim, eles sabem que há alguém lá. Só não sabem onde. Esta noite, ninguém vai ter uma boa noite de sono. Eles estão esperando um motivo para fugir e logo encontram. Sem saber onde está o perigo, eles correm, passando direto por ela. Os leões conquistaram um terreno aberto usando a proteção da noite. Porém, ao nascer do sol, eles perderam sua presa para carniceiros implacáveis. Os leões terão que reclamar sua carne dificilmente conquistada antes que não reste mais nada. Os leões estão no topo da cadeia alimentar. Mas estas hienas se fortalecem por serem numerosas. Um bando grande pode significar problemas sérios, até mesmo para os leões. Elas se afastam, mas estão pensando em enfrentá-la. As irmãs dela entram em cena. Isso equilibra a balança. A Irmandade das Leoas é poderosa. Agora, há pequenas manadas de antílopes espalhadas pelas secas planícies de Induto. As gazelas de Grant são os ruminantes mais resistentes à seca. Ao contrário dos gnus que seguem as chuvas, elas continuam aqui o ano inteiro, retirando água das folhas e da grama. Elas são grandes, rápidas e difíceis de matar.
Os adultos têm longos chifres sulcados que podem perfurar facilmente a carne de um guepardo. Esta mãe e seu filho adolescente ainda estão trabalhando em sua parceria de caça. Ele está progredindo devagar e já é mais rápido do que ela. Ele tem 16 meses e sua mãe espera que ele, por fim, acrescente alguma habilidade à sua velocidade natural. Hoje ela planeja usá-lo como carro de perseguição. O time dos guepardos patrulha a savana aberta. Eles precisam se aproximar ainda mais das presas do que nas caçadas anteriores. As gazelas de Grant chegam à velocidade de 80 km por hora e pesam mais de 50 quilos. São 2 vezes mais pesadas que um bezerro de gnu. É um trabalho difícil para um guepardo, mas 2 podem ter uma chance se forem espertos. Um deles corre, o outro ataca para matar. Ele nunca fez isso. Esta é a chance de provar o seu valor. Ele está se cansando. Agora ela acelera. O treinamento dele está completo. Ele conquistou as pintas de guepardo. Ele está pronto para enfrentar o terreno aberto sozinho. Os céus escuros ao norte levam as manadas embora, deixando Ndutu na poeira. Para a alcateia de leões, há épocas mais difíceis adiante. Eles deverão se restringir aos limites do seu território ou se arriscar a serem atacados por alcateias vizinhas. A leoa e seus 2 filhotes logo vão se reunir ao bando. Porém, os guepardos têm liberdade para vagar e podem seguir as manadas um pouco mais. Nesta breve estação de abundância, leões e guepardos vicejaram. Este antigo campo de batalha foi o professor deles. A paisagem forjou suas estratégias e eles triunfaram. Nas planícies abertas, nas florestas e nos pântanos de Ndutu, eles dominaram o seu jogo e prosperaram. Versão Marshmallow São Paulo.